Bom dia a todos por estarem presentes mais uma ação de formação da A3ES. Portanto, esta ação de formação vai abranger o processo de acreditação dos ciclos de estudo que pertencem ao terceiro ano. Portanto, correspondem aos JACEFs e PERA 25 e 26. Esta ação vai abordar tópicos desde o início do preenchimento, desde a submissão, avaliação, decisão de CA, até à conclusão final, que é o registro do ciclo de estudos na DGES. A ação de formação foi pensada essencialmente para os gabinetes de qualidade e vai incidir principalmente no apoio ao preenchimento dos guiões para submissão dos processos de reacreditação dos ACEFs e PERs. Sabemos que cada instituição tem as suas particularidades. Este trabalho é um trabalho que é exigente, tem muitas etapas e, por isso, portanto, a ideia aqui é prestar esclarecimentos para alinhar todos os procedimentos. Os processos de acreditação são fundamentais para a credibilidade e a melhoria contínua dos ciclos de estudo. Um dos principais problemas, muitas vezes, das instituições não é terem os seus ciclos de estudo com qualidade, mas sim demonstrar, através dos documentos que são submetidos à agência para avaliação, essa qualidade. E, portanto, é neste sentido que queremos tornar o processo mais claro, mais coerente e eficiente para que não haja erros de omissões que possam depois comprometer a avaliação dos ciclos de estudo. Em resumo, aquilo que nós queremos é facilitar o trabalho dos gabinetes de qualidade, portanto, reforço, os gabinetes de qualidade têm aqui um papel muito importante em coordenar todos os processos que são submetidos, coordenar os processos com os PEPs, de maneira a que sigam todos os procedimentos que são exigidos e que toda a informação conste nos guiões, seja clara e seja de acordo com todos os requisitos legais. Portanto, o gabinete, no fundo, de qualidade tem a garantia consistente das comissões e reforçar a credibilidade que a agência tem nas instituições do ensino superior. Por isso, espero que esta ação de formação seja dinâmica e que ajude a fortalecer o trabalho em rede que é feito entre as instituições e a agência. Portanto, espero que a formação seja útil e que seja profícua e que tudo, portanto, quero mais uma vez agradecer a vossa participação. Antes de me despedir, queria apresentar o professor João Saágua. Portanto, o professor João Saágua é o novo presidente do Conselho de Administração, que tomou posse a 10 de outubro. Portanto, vou passar ao professor João Saágua para vos cumprimentar e fazer uma breve apresentação. Muito bom dia a todas e a todos. É com muito prazer que estou aqui agora, digamos, num lado que não é o meu lado, que não era o meu lado habitual, digamos, do lado agora da agência e não do lado das instituições de ensino superior. Queria efetivamente cumprimentá-las e cumprimentá-los, dizer que, enfim, foi com muito entusiasmo que me juntei a esta equipa, sou mais um membro da equipa, estou naquela fase em que é sobretudo importante aprender para depois poder contribuir. Já do outro lado eu tinha uma, digamos, ótima impressão da agência e do trabalho que tinha vindo a desenvolver, muito especialmente nestes últimos anos, e é para esse trabalho que eu quero contribuir. No fundo é o trabalho de conseguirmos tornar o ensino superior português com a maior qualidade e excelência que formos capazes. Esse trabalho faz-se colaborando com as instituições de ensino superior, portanto tenho-me aqui naturalmente à vossa disposição para aquilo que for preciso, de diálogo e colaboração, e como tem certamente a agência, aquilo que vai acontecer hoje é efetivamente, digamos,
um evento no âmbito dessa colaboração, entre vários outros que já têm acontecido e que irão acontecer. Imagino que algumas pessoas já me conhecessem, de outra perspectiva, ou de nome, ou pessoalmente. Pronto, agora passam a ter-me aqui. Estou completamente disponível para dialogar, como tem sido o resto do apanágio da agência e do seu Conselho de Administração. É um prazer vê-las e vê-los, embora não consiga ver todos de maneira nenhuma, estão muitos inscritos, e desejar, enfim, que esta ação seja muito útil para vocês, agradecer às minhas colegas que vão fazer também às minhas colegas que vão fazer a formação, e agradecer-lhes, sobretudo a vocês, o interesse por participarem nela. Então, muito bom dia e muito obrigado. Pronto. Muito obrigada, professores. E assim sendo, então, vamos dar início à sessão. Portanto, repetir um bocadinho as palavras dos nossos três colegas. Muito obrigada a todos por estarem aqui presentes. O meu nome é Clara do Amaral. Ah, já vi aqui muitas caras familiares. Cá estamos todos outra vez para mais uma das nossas sessões de esclarecimento à 3ES. E, portanto, o nosso plano para esta manhã fresquinha de outubro é, então, dar-vos algumas sugestões e esclarecimentos sobre o preenchimento dos guiões de ACEF e PERA para este período de submissão de 2025-2026. Portanto, nós iremos começar por falar de algumas informações gerais. Têm surgido algumas informações novas, como sabem, surgiram, por exemplo, as novas classificações de FCT, dos centros de investigação, e isso tem tido impacto nos processos de avaliação. Surgiram também algumas novidades no sistema de informação da 3ES, isso também tem impacto na forma como alguns aspectos do guião são preenchidos. E também queremos mais uma vez chamar a vossa atenção para alguns recursos que estão disponíveis na 3ES, quer seja nas páginas, na plataforma, e no fim acabaremos com um sumário. Queríamos também agradecer a vossa colaboração durante o período de inscrição, recebemos muitas questões e, portanto, também planeamos abordá-las ao longo desta sessão. Queria também relembrar só um bocadinho, em termos de funcionamento, temos connosco a minha colega Patrícia Pereira, que está a lidar com o chat. Peço imensa desculpa, está aqui uma vibração qualquer que não sei de onde é que vem. Temos as perguntas e questões a funcionar aqui nesta sessão e, portanto, no canto inferior direito da vossa janela há o botão para poderem colocar questões. A doutora Patrícia estará a responder às vossas questões em tempo real. No entanto, peço que as vossas questões se restringam ao tópico em discussão. E também que não sejam extremamente específicas, do estilo, no meu plano de estudos quero fazer um percurso com 3 ramos e 4 e 5 opções, porque questões dessa natureza, muito francamente, serão mais eficientemente discutidas com o gestor de procedimento do vosso processo. No entanto, mais uma vez, encorajo a colocarem a questão e, se for possível, a doutora Patrícia respondê-las-á hoje. Ao vivo, e também ela fará intervenções caso considere pertinente e respondê-las-á oralmente, está bem? Portanto, mais uma vez, questões no canto inferior direito por escrito. Portanto, vamos então começar. Vamos começar por falar de prazos. Portanto, relembrar que todos os anos, desde a deliberação 873 de 2024, as submissões de processos à CEF e PERA estão abertas entre 16 de outubro e 16 de dezembro de cada ano, sendo que em 2025 as submissões terminarão a 16 de dezembro. Também relembrar que os processos não são submetidos automaticamente no fim do prazo, e isto é algo que, infelizmente, às vezes suscita alguma confusão. A plataforma da 3ES nunca, nunca, nunca submete um processo automaticamente. A instituição de ensino superior tem que sempre submeter o processo, ok? E, portanto, a forma que a instituição tem de saber que o processo está submetido é pela verificação do Estado. Quando um processo está submetido à 3ES, o Estado que fica associado ao processo é este que está no ecrã. Fica o Estado, admissão, aguarda verificação de pagamento. Portanto, quando o responsável da instituição, ou seja quem for que está com a pasta de submeter o processo, não vir este Estado, então o processo não está submetido à 3ES.
ok? Portanto, eu vou repetir, peço desculpa pela insistência, mas este tem de ser o estado que vocês veem quando terminam a submissão do processo. Tem de estar lá admissão, aguarda verificação de pagamento, ok? Já tivemos em várias circunstâncias instituições que ficam sob a impressão que submeteram um processo e depois afinal não, faltava clicar um botão e o processo fica do lado da IES e passa o prazo. Portanto, mais uma vez, enfatizar, a plataforma nunca submete um processo automaticamente, tem de sempre ser a instituição a clicar no botão. Só para a vossa perspectiva, este ano temos 960 aproximadamente processos a serem submetidos como ACF e PERA, ok? E estas são as áreas todas que estão a ser submetidas como ACFs e PERAs 25-26, ok? Algumas destas áreas são submetidas especificamente nesta cohort, digamos assim, portanto, como parte deste ciclo. Algumas das áreas que estão aqui representadas estão a ser submetidas como PERA, portanto, só há 1 ou 2 processos, mas todas estas áreas estão em avaliação. Portanto, não estranhem se por acaso há um ciclo de estudos na área de medicina, não necessariamente medicina, ou de outra área, mas todas estas áreas estão a ser avaliadas este ano, ou por ACF ou por PERA, está bem? E, portanto, não estranha se na vossa instituição há mais do que uma área a ser avaliada, todas estas áreas estão a ser avaliadas de uma forma ou por outra, quer seja ACF, quer seja PERA, e neste momento a agência está a lidar com 960 e qualquer coisa processos só em ACF e PERA. E só para vos relembrar também, depois em janeiro até março viram aí os NCE e não querendo fazer futurologia, mas costumamos ter mais ou menos 300, portanto viram aí depois também mais 300 processos. Portanto, teremos muito trabalho pela frente. Queria também dizer uma coisa, porque era uma pergunta que vinha nas perguntas que vocês colocaram. Questões sobre joint programs não serão abordadas hoje. Haverá uma sessão à parte exclusivamente dedicada a isso e será feita pela nossa colega, a doutora Raquel Santos, porque ela que tem a pasta dos joint programs, ela que está a lidar com as questões internacionais e, portanto, as instituições serão todas devidamente notificadas sobre essa sessão, porque em questões de procedimento é uma coisa completamente à parte. Portanto, hoje trataremos só das CFs e PERAs e basicamente de ciclos de estudos nacionais, digamos assim. Ora bem, só para vos relembrar, os ACFs são acrónimos para avaliação, é um acrónimo para avaliação de ciclos de estudos em funcionamento, ACF. PERA é um acrónimo para Pedido Especial de Renovação de Acreditação. Para quem não sabe, isto são ciclos de estudos que por uma razão ou outra estão desalinhados com o seu grupo em termos de área científica. Portanto, por exemplo, pode ter sido um NCE que quando foi submetido depois ficou desalinhado com os outros ciclos de estudo da mesma área científica e, portanto, é avaliado desincronizado com os outros. Em termos de avaliação, é uma avaliação um bocadinho mais simples, digamos que não tem uma CAI tão extensa, mas em termos de guião e etc., o guião é essencialmente o mesmo, mas a CAI em geral costuma ser mais reduzida. Tem tipicamente não tem um estudante e não tem um internacional, mas continua a ter um presidente e continua a ter um perito nacional. Mas em termos de guião, etc., é essencialmente o mesmo. Em termos de procedimento, no entanto, o procedimento de avaliação, quer estejamos a falar de um ACF ou de um PERA, o procedimento de avaliação é fundamentalmente o mesmo. Temos um guião de autoavaliação, quer seja de ACF, quer seja de PERA. Esse guião é revisto e avaliado por uma comissão de autoavaliação, uma comissão de avaliação, desculpem, e depois há uma decisão final que é tomada sempre, sempre, sempre pelo Conselho de Administração da A3ES. Ainda sobre informações gerais, não custa relembrar a legislação aplicável, portanto, isto são recursos que estão à vossa disposição na página da A3ES. Especificamente, navegando na página da A3ES, clicando naquele botãozinho, literalmente da A3ES, e seguindo a opção de quadro normativo, encontram lá todos os decretos-leis e leis pertinentes. Especificamente, estes são os que mais diretamente se aplicam aos processos de avaliação ACF e PERA, especificamente o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, que mais uma vez define os requisitos para os graus conferidos, corpo docente, mobilidade e, portanto, muitos dos critérios legais que se encontram nos guiões de autoavaliação e nos guiões de avaliação vêm especificamente do regime jurídico dos graus e diplomas. Depois, para o regime jurídico do ensino superior ministrado à distância, também
o documento legal que regula esse tipo de ensino é o Decreto-Lei número 133 de 2019 e, portanto, digamos que os critérios para avaliação desse tipo de ciclo de estudos vêm deste documento legal e depois, mais uma vez, para as profissões reguladas existe legislação específica. Portanto, mais uma vez, para as instituições que estão a lidar com esse tipo de ciclo de estudos, vocês estarão mais familiarizadas também com esses documentos legais mais especificamente, portanto eu não os vou listar aqui extensivamente. Outras peças de informação que vos podem auxiliar também neste processo de preparar os guiões de autoavaliação, mais uma vez na secção de quadro normativo, que podem aceder através do site A3ES, temos as várias notas informativas que foram lançadas em 2024 e também em 2025. Portanto, podem acedê-las mais uma vez indo ao site A3ES, clicando em quadro normativo e depois do lado direito há um botãozinho que literalmente diz notas informativas. Neste momento já temos 4 notas informativas e há umas específicas para orientações, para preenchimentos de dados. Especificamente a nota informativa 2 é muito relevante para esta fase do processo, para preenchimento do guião. E, portanto, recomendo que a consultem e nós vamos referi-la em alguns pontos desta apresentação. Outro documento de apoio relevante, critérios de qualificação de pessoal docente. Portanto, há muitos ciclos de estudo que pela primeira vez agora estarão a ser revistos, estarão a ser avaliados face aos novos requisitos do Decreto-Lei 65/2018, portanto, ao regime jurídico dos graus e diplomas, e, portanto, o corpo docente está a ser revisto face a novos critérios. Portanto, este novo Decreto-Lei, por exemplo, vem à mente critérios para doutoramentos, especificamente requisitos relacionados com o corpo docente e centros de investigação. E, portanto, recomendo vivamente que consultem este documento relacionado com critérios de qualificação de pessoal docente. Este documento podem encontrá-lo no separador de avaliação e acreditação e depois lá dentro há uma opção de documentos de apoio para avaliação e acreditação. E, portanto, é um PDF onde, essencialmente, nós destilamos as coisas importantes do Decreto-Lei 65/2018 e há umas tabelas que eu irei mostrar mais à frente. E, portanto, mais uma vez, isto é um recurso útil. E, portanto, há muitas coisas no site da A3ES que vos podem ajudar no preenchimento dos guiões e mesmo pré-visualizar critérios legais e etc. E, portanto, aconselho a consulta se ainda não o fizeram. Portanto, procedimento, só para vos relembrar, preenchimento do guião, depois esse guião é avaliado por uma comissão de avaliação e, mais uma vez, a decisão final cabe ao Conselho de Administração da A3ES. No entanto, cronologicamente, este é um processo extremamente demorado, com vários passos. E, portanto, quem trabalha nos gabinetes de qualidade tem noção que há muitos passos ao longo deste processo. E, portanto, para todos os meus colegas dos gabinetes de qualidade que estão aqui, vamos falar só um bocadinho, relembrar o que é que vem a seguir, vocês preencherem o guião e juntamente com os vossos colegas dos departamentos das áreas científicas, etc., e a seguir a submissão. Portanto, a IES vai entregar o seu guião da ACEF. Esse guião vai ser revisto pelo gestor de procedimento que é atribuído a esse específico processo. Nós vemos o preenchimento, detectamos se há algum problema com o preenchimento e normalmente vamos pedir correções à instituição. A instituição tem tipicamente 10 dias úteis, portanto, tipicamente os prazos para as instituições em geral são sempre 10 dias úteis para responder, a exceção vai ser a pronúncia. Portanto, normalmente quando vocês recebem um pedido da A3ES, o prazo de resposta é, por padrão, 10 dias úteis. Isto tem a ver com o facto de que o procedimento da A3ES assenta no Código do Procedimento Administrativo e, portanto, os prazos são sempre 10 dias úteis, à exceção da pronúncia. Portanto, um pedido de correções normalmente tem um prazo de 10 dias úteis. A instituição corrige o guião, o ACEF acaba por ser aceite. Eventualmente, dentro da A3ES é nomeada uma CAI, portanto, uma Comissão de Avaliação Externa. Ela é comunicada à instituição de ensino superior.
a instituição de ensino superior tem 10 dias úteis para ou aceitar a composição da CAI ou comunicar que não concorda com a composição da CAI e depois isso é levado ao Conselho de Administração. Se a instituição aceitar a CAI, eventualmente a CAI pode decidir que é necessário fazer uma visita à instituição para obter mais informação sobre o ciclo de estudos em questão. Essa informação de visita é enviada à instituição e, portanto, a instituição terá de fornecer informação à 3ES sobre os participantes da visita, etc. Portanto, mais uma vez, cá está o período de 10 dias úteis. Ao fim de 10 dias úteis, a IES tem de dar uma resposta sobre os participantes, etc. Eventualmente, a visita teria lugar. Portanto, mais uma vez, só para vos relembrar, as avaliações ACF são aquelas em que, tipicamente, pode haver uma visita. Depois da visita seria quando a CAI eventualmente faria um relatório preliminar, que depois seria enviado à instituição para a sua leitura, etc. A instituição poderá então, se quiser, fazer uma pronúncia e, portanto, este é o período mais longo de resposta. A instituição tem 15 dias úteis para, se quiser, apresentar uma pronúncia. E, portanto, neste exemplo, a instituição apresenta uma pronúncia. E depois da pronúncia, a CAI lê a pronúncia, considera a pronúncia e elabora o seu relatório final, que depois submete no sistema informático da 3ES, no SIA 3ES. E depois, com esse relatório final, o Conselho de Administração toma uma decisão em relação à acreditação do ciclo de estudos e depois, eventualmente, essa decisão é publicada e é comunicada à Direção-Geral do Ensino Superior. Só para relembrar também que todas as decisões, quer sejam de acreditação, não acreditação ou acreditação condicional, são comunicadas à Direção-Geral de Ensino Superior e são publicadas. Portanto, são publicadas. Ok? Seguindo a nossa sessão de esclarecimento, como sabem, temos a questão das vias verdes que resultam da simplificação dos procedimentos de avaliação. E então, neste sentido, o que é que temos? Se a instituição não foi abrangida pela via verde, nós temos este procedimento que está aqui descrito, que começa pelo preenchimento do guião por parte das instituições. Há uma apreciação por parte da agência, que é aquela fase em que pedimos correções, se compreendemos que existe algum erro ou alguma situação que necessita de esclarecimento, antes de passarmos à nomeação da CAI, que depois irá avaliar esse processo e, de acordo com a sua recomendação, depois o Conselho de Administração irá emitir a sua decisão. Portanto, no caso das instituições que não estão abrangidas pela via verde, vão ter uma comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação pode decidir que há necessidade de uma visita presencial, que pode ser completa ou simplificada, ou uma visita online que será sempre simplificada. Há ainda uma terceira possibilidade, que é o caso de haver apenas uma análise documental, da CAI sentir que toda a informação que tem disponível, portanto, é suficiente para elaborar o seu relatório sem a necessidade de proceder, portanto, a uma visita. Lembramos que no caso do Espera, são processos que não estão abrangidos ou não está prevista a visita. No caso das instituições que foram abrangidas pela via verde, não vai haver a nomeação de uma comissão de avaliação. Contudo, pode haver o parecer de um avaliador associado à decisão ou pode não haver um parecer de nenhum avaliador. E isto é baseado no quê? Quando são feitas propostas de alteração ou de reestruturação ao plano de estudos, se essas alterações forem pontuais, forem simples e que não implique de alguma forma a alteração dos elementos caracterizadores, não há necessidade de termos o parecer de um avaliador. Contudo, se essas alterações já implicam, portanto, a alteração dos elementos caracterizadores ou então se são modificações muito profundas à estrutura curricular e ao plano de estudos, que carecem de um parecer de um avaliador, portanto, nós solicitaremos esse parecer. Normalmente esse avaliador será alguém que já integrou a comissão de avaliação que esteve envolvida na avaliação anterior deste processo. Chamamos a atenção para um pequeno detalhe, que os ACEF de instituições com via verde
serão sempre avaliados por uma CAI com uma visita presencial se resultarem de um PERA cuja decisão anterior foi submeter a nova avaliação. Portanto, isso trata-se de uma exceção, mas, portanto, se anteriormente tinham um processo PERA cujo resultado foi submeter a nova avaliação, agora que está em ACF, mesmo sendo uma instituição abrangida pela Via Verde, vai ter que ser avaliado por uma CAI e terá de ficar sujeito de ser objeto de uma visita presencial. Agora vamos passar por todos os pontos do guião. Há uns passaremos mais rápido, com os quais vocês já estão seguramente mais familiarizados. Esta caracterização geral portanto, corresponde a campos cuja informação vai ser importada dos processos anteriores, portanto, não está sujeita à edição da vossa parte e inclui, portanto, a designação do ciclo de estudos, o grau, o domínio científico FOS, no caso dos doutoramentos, a duração, a modalidade de ensino. E também tem informação sobre as instituições participantes, caso existam em associação ou instituições cooperantes, portanto, em colaboração. Em relação ao ponto 1.5, onde é solicitada que seja anexada a publicação do Plano de Estudos em Diário da República, temos também aqui agora uma diferença, porque há alguns ciclos de estudo recentemente foram avaliados no âmbito de um processo de alteração e então o Plano de Estudos que estava publicado em Diário da República já não é o mais recente e nesse caso tem de ser anexado o registro que está na DGES em relação a estes ciclos de estudo. Depois temos a questão da área científica predominante do ciclo de estudos, bem como as áreas CNAEF, a primeira área de formação e depois a segunda e a terceira, conforme seja aplicável. O número de créditos necessários para a obtenção do grau, a duração do ciclo de estudos e o número máximo de admissões em vigor. Sendo que se a instituição pretende alterar o número máximo de admissões, nós destacamos aqui a questão da justificação, porque o facto de um ciclo de estudos aumentar a procura ou nem todos os candidatos serem admitidos ou terem vaga não é justificação suficiente para que esse aumento, neste caso, esse aumento do número máximo de admissões seja concedido, porque é necessário que a instituição demonstre que tem os recursos humanos e físicos, em termos de infraestruturas, suficientes para manter uma qualidade de ensino, aumentando o número máximo de admissões. Depois, em relação às condições específicas de ingresso, muitas vezes nos questionam o que é que isso significa. E, na realidade, este conceito está definido no artigo 3º, na linha F, do Decreto-Lei 65/2018. E estas condições de ingresso específicas, no fundo, elas vão ser definidas pela própria instituição, está dentro da sua autonomia. Portanto, o órgão legal e estatuariamente competente de cada instituição, portanto, vai aprovar as condições específicas de ingresso. E nós damos aqui um exemplo. O caso de ciclos de estudos que o candidato tem de ter uma nota mínima, ou o caso de ciclos de estudos em que se exige que o candidato seja detentor de um determinado grau numa determinada área científica. Isso são exemplos de condições específicas de ingresso. Depois temos a questão da modalidade de ensino. O local onde o ciclo de estudos será ministrado e aqui também pedimos alguma atenção para que sejam específicos o suficiente para que não haja dúvidas no caso de instituições que integram mais do que um campus. Portanto, ter alguma especificidade neste campo, nessas situações que falamos. Depois o caso do regulamento de acreditação de competências, que também já é do vosso conhecimento, e por fim o tipo de atribuição do grau ou diploma. Isto foi um dos campos que foi ligeiramente alterado recentemente. Então, agora temos é sempre necessário colocar uma opção. E no caso das instituições que não têm qualquer associação, portanto, devem de optar pelo NA não aplicável. O caso das instituições que estão em associação, devem de optar pela linha A, C ou D, cujos conteúdos se encontram no artigo 42º do Decreto-Lei 65/2018 e, portanto, de acordo com as definições que aqui vêm, que aqui estão explanadas, devem de escolher a respectiva linha, portanto, no caso das associações.
Por fim, temos o último ponto, que é dedicado às observações, que podem colocar qualquer informação pertinente. Contudo, quaisquer modificações que impliquem alteração da caracterização geral que vocês não conseguem editar, devem constar aqui, nomeadamente o caso da área FOS, relativa aos terceiros ciclos de estudo, portanto aos doutoramentos, porque é necessária esta informação para, portanto, é necessária esta informação para ficar o registro na DGES. Pois o caso da designação do ciclo de estudos, da duração do ciclo de estudos, ou também a alteração das instituições participantes devem constar aqui, porque, como dissemos, não conseguem alterar estes dados e, portanto, depois tem de ser a nível da agência esta atualização. Depois tem este ponto 2, que é, portanto, um ponto que não precisam de preencher, que são os dados relativos à avaliação anterior e a síntese de melhorias. Este campo também já estão familiarizados, devem de fazer, portanto, uma descrição das melhorias que foram implementadas desde a última avaliação. Deixamos apenas uma pequena nota que nos ciclos de estudo que vão ser avaliados por uma comissão de avaliação, anteriormente, portanto, isto era meramente informativo, mas agora a comissão de avaliação, a CAI, tem um campo para se poder pronunciar sobre, portanto, os conteúdos que vão colocar aqui na síntese de medidas de melhoria. Agora, chegamos ao ponto 4, que é um dos pontos principais do guião, relativamente ao desenvolvimento curricular, à estrutura curricular e ao plano de estudos. Portanto, a primeira questão é se a estrutura curricular e o plano de estudos em vigor correspondem ao que está publicado em Diário da República, ou que está registado, portanto, também no CIMGES. E depois tem esta questão: vão ser feitas alterações nos dados curriculares e isto vai ser determinante, porque se não forem feitas alterações a nível dos dados curriculares, toda a secção 4, portanto, fica bloqueada porque não há necessidade de preenchimento, com exceção do campo das observações, que é o último. Então, qualquer alteração ao plano de estudos vai obrigar o preenchimento do ponto 4 na íntegra, implicando a submissão de todas as fichas de unidade curriculares completas, incluindo as que não sofreram alterações. Portanto, se vão introduzir algumas unidades curriculares novas, as FUCs obviamente têm de constar, mas também as restantes que não vão sofrer alterações. E tem outra questão. Se houver alteração da designação do ciclo de estudo, das instituições participantes ou de qualquer outro elemento caracterizador que não implique por si a alteração ao plano de estudos, vai na mesma haver a necessidade de que preencham este ponto 4, porque é necessário que estes dados fiquem registados depois a nível da DGES. Portanto, esta é uma situação de facto particular, mas que tem de ser gerida deste modo. Depois também tem este campo, que é dedicado à síntese das alterações pretendidas, portanto, devidamente fundamentadas. Também aqui uma pequena nota em relação aos ciclos de estudo com componentes não presenciais, portanto, que estão a ser lecionados na modalidade presencial, mas que têm algumas componentes não presenciais. Portanto, se a instituição quer reestruturar o ciclo de estudos para tornar algumas unidades curriculares à distância e manter o regime presencial, ou no caso da instituição querer introduzir componentes à distância na maioria das unidades curriculares, mantendo o regime presencial. Portanto, isto são situações que deverão ser introduzidas a nível de uma proposta de reestruturação curricular. Chamamos ainda a atenção para uma situação, que é o seguinte: se a instituição pretende alterar a modalidade de ensino de presencial para ensino à distância, portanto, isso vai implicar a submissão de um novo ciclo de estudos. Se a instituição insistir em manter o ciclo de estudos, ele será apenas avaliado na sua modalidade presencial. Portanto, esta alteração é de tal modo profunda que exige, de facto, a submissão de um novo ciclo de estudos. Agora, vamos passar pelos vários pontos que estão dentro da estrutura curricular do plano de estudos. O primeiro é dedicado às áreas científicas e apenas chamamos a atenção para que evitem colocar os códigos CNAEF nas áreas científicas.
A definição de áreas de formação fundamentais, a que também chamamos áreas científicas, também está no artigo 3º do 65 de 2018. O que acontece é que as áreas científicas, a sua escolha está também na autonomia das instituições, não precisa de corresponder estritamente à área CNAEF, mas tem de haver uma harmonia com as mesmas, que é isso o que diz esta linha. Em relação às unidades curriculares, o que é que temos? Portanto, todas as UCs, elas deverão ser incluídas nesta secção, ainda que sejam UCs opcionais ou que venham a integrar as UCs do grupo de opção. As FUCs devem estar devidamente preenchidas e a designação da unidade curricular deve vir em português, com exceção das designações técnicas que não têm tradução para a língua portuguesa, como, por exemplo, o caso do marketing. E agora vamos passar aqui portanto, por esta tabela que aparece quando começamos a introduzir as unidades curriculares e para ver de onde vem esta informação. Portanto, no caso da duração e das horas de trabalho, elas resultam do preenchimento das fichas de unidade curricular, como podem ver aqui neste slide. No caso das horas de contacto totais, portanto, elas resultam do preenchimento das horas de contacto e o que acontece é que a plataforma vai fazer o somatório das horas das diferentes tipologias que forem associadas. Então, o valor, por exemplo, ali de 25 resulta do somatório de 20 mais 5. E também é feito o cálculo automático da percentagem das horas lecionadas à distância, neste caso 20%, porque temos 5 horas à distância no total de 25. Portanto, é daí que vêm esses dados. E por fim, temos o caso dos ECTS, eles não são definidos a nível da ficha de unidade curricular, mas sim quando é associada uma área científica. Quando se associa uma área científica, nesse campo preenchemos o número de ECTS que depois vai aparecer ali na linha da tabela das unidades curriculares. Uma outra situação que é recente na plataforma é temos um novo tipo de duração, que é o outro com ano curricular. E neste caso, o que é que diferencia da opção outro? É que o outro com ano curricular tem implicação na validação do total de ECTS por semestre e por ano curricular, portanto, na contabilização dos 30 e dos 60 ECTS, respectivamente. Portanto, isto é algo com que agora se irão deparar. Agora, relativamente às unidades curriculares de opção, portanto, nós temos então os grupos de opção que são constituídos por conjuntos de UCs que têm o mesmo número de ECTS e nos quais o estudante poderá escolher uma ou mais dessas UCs. O exemplo mais comum que temos é o caso das UCs de estágio, projeto e dissertação, que têm de ser incluídos num grupo de opção, porque a tipologia e o número de horas de contacto, devido à natureza destas UCs, é muito diferente e, portanto, tem de estar definida para cada uma destas modalidades. Então, temos depois aqui um exemplo na plataforma, em que do vosso lado esquerdo vocês veem a designação, portanto, do grupo de opção, que é estágio e projeto, e que depois tem 2 unidades curriculares, que é estágio e projeto. E estas 2 unidades curriculares, cada uma tem a sua FUC. Depois, a nível dos percursos, o que vai acontecer é que quando incluímos esta unidade curricular, ela vai estar automaticamente assinalada como C de opção, porque corresponde a um grupo de opções. Não devem assinalar como opcional, devem manter tal como aparece. Não devem assinalar como opcional, porque, em boa verdade, o estudante tem de fazer aqueles 30 ECTS. Portanto, são de caráter obrigatório. E agora, relativamente aos percursos, uma coisa que devem ter em atenção é o facto da designação do percurso não dever incluir o grau do ciclo de estudos, portanto, licenciatura em, mestrado em e por aí fora. Depois, no caso de percursos que tenham implicação do grau, para as licenciaturas devem escolher a designação ramo, no mestrado, área de especialização
e no doutoramento, especialidade. Para mais detalhes sobre esta situação, sobre esta questão dos percursos, devem consultar a norma informativa 2 de 2024, sendo ainda que percursos que não tenham implicação no grau, que devem ser apenas indicados como percursos. E se um ciclo de estudos não tem qualquer percursos alternativos, apenas como percurso geral. Aqui na última linha também deixamos uma pequena nota, é que o tipo de duração que é colocado nas UCs no ponto 4.23, que é a nível da FUC, tem de ser igual ao que é colocado a nível dos percursos, portanto no 4.2.5. E temos aqui um exemplo, portanto, numa FUC, numa unidade curricular, nós escolhemos que a duração é semestral primeiro semestre e depois temos de preencher manualmente, a nível do percurso, o tipo de duração. Por vezes, por lapso, não está igual e isto devem fazer esta verificação, porque quando se tira o PDF do vosso guião, o que vai aparecer na tabela do plano de estudos é o que está registado a nível do percurso, mas se nós temos durações diferentes entre o que ficou registado na FUC e depois o que temos no percurso, não sabemos qual é a real intenção, portanto, da instituição. E isto, por vezes, depois carece de esclarecimento através de um pedido de correção. E por fim, portanto, quase chegando ao final desta secção, na 426, em que tem a percentagem de ECTS à distância, isto é uma informação que é inserida também manualmente pelas instituições e queremos só relembrar que a forma do cálculo corresponde, portanto, à soma dos ECTS das UCs que são lecionadas à distância e estas são apenas aquelas em que mais de 50% das horas de contacto são à distância e que é dividido pelo total de ECTS. Portanto, isto é desta forma que se deve fazer o cálculo para preencher este campo. E depois, por fim, temos o campo das observações, em que devem colocar aquilo que vos pareça pertinente e que possa, portanto, enriquecer o vosso guião. Neste momento vamos fazer um pequeno intervalo de 15 minutos para depois darmos continuidade à nossa apresentação. Até já. Então vou começar pelo princípio. Não vou ler os nomes, porque como vamos pôr a gravação online, não vou ler o nome das pessoas que fez as perguntas, só para não ter de lidar e não ter de cortar nomes por causa da vossa privacidade. Pronto, há aqui uma questão, é possível saber se algumas IEs já se encontram a fazer a importação das FUCs e das fichas corpo-docente a partir dos seus web services? Pronto, eu posso-vos dizer que sei que há várias IEs que se encontram a fazer. No entanto, não sei se vos posso dizer quais. Portanto, o que posso fazer é o seguinte: eu posso falar com os serviços de qualidade destas IEs, que sei quais são, e vou-lhes perguntar se elas se sentiriam confortáveis em eu partilhar esta informação. E se as instituições disserem que sim, que não se importam de partilhar esta informação, eu partilharei. Se essas IEs não quiserem que essa informação seja sabida pelas outras instituições, então não partilharei, está bem? Porque penso que é no direito delas decidir isso. Pronto. Depois está aqui um comentário a dizer que não percebe o que a Filipa disse, mas de facto não se percebeu sobre as opções, Filipa. Portanto, pronto. Não sei especificamente o que é, talvez esteja relacionado depois com o que foi acrescentado, mas o que acontece, portanto, o que estávamos a tentar explicar era o seguinte: em relação aos grupos de opção, portanto, quando formamos um grupo de opção, vamos buscar as UCs que estão listadas em 423, que é quando, portanto, vamos adicionando as UCs. Quando estamos a nível do percurso e estamos a adicionar as UCs, vai-nos aparecer igualmente os grupos de opção como sendo uma UC. Elas não são por si só uma UC, têm incluídas as UCs, mas na plataforma é isso que nos vai aparecer, toda a lista das UCs, juntamente com os grupos de opção. Mas nós, em vez de colocarmos as UCs em separado, vamos adicionar esse grupo de opção quando estamos a construir o nosso percurso. Se não era bem isto se não era bem esta a dúvida, depois podem voltar, portanto, a insistir ou talvez detalhar um pouco. Depois há uma questão sobre o campo 1.5, publicação do Plano de Estudos em Diário da República, que documento de GES devemos submeter, comprovativo, etc. Portanto, isto tem a ver com o facto de ciclos de estudos que foram inseridos como altos, por exemplo,
e, portanto, já não há aquela publicação em Diário da República. Portanto, pessoalmente já tive das duas situações. Tive instituições que me submeteram simplesmente um PDF com um link para o registro no Simges, e também já houve situações de instituições que submeteram um PDF com o plano de estudos no Simges. Portanto, o ideal seria um PDF com o plano de estudos do Simges, ou seja, literalmente uma captura de ecrã do plano de estudos nos Simges. Mas se for o PDF com o link funcional, também é possível. Idealmente, o plano de estudos no Simges, portanto, uma captura de ecrã em PDF. Pronto, é basicamente só para nós termos o referencial que aquilo está de facto no Simges. Portanto, ao invés da publicação em Diário da República. Portanto, isso serve. Obrigada. Portanto, em relação à unidade curricular que é designada outro com ano curricular, como nós dissemos, é que vai ter implicação na validação do total da ECTS a nível do semestre e a nível do ano curricular. Portanto, no caso de uma unidade curricular que querem que funcione num determinado ano, mas num ou noutro semestre, o melhor é utilizar a opção outro, porque senão isso pode implicar que um dos semestres não tenha os 30 ECTS. Portanto, sempre que isso ocorra, devem optar pelo outro, porque não vai estar sujeito a essa validação dos ECTS. Na cronologia apenas falaram na pronúncia, não há lugar também a recurso. Ok, isto é uma boa pergunta e é uma coisa que também convém esclarecer. A pronúncia é algo que faz parte do procedimento, e, portanto, é uma oportunidade para a instituição fazer correções factuais ou acrescentar informação que poderia não estar bem explicada, ou informação que não mude o caráter da proposta, mas que de facto pode ser essencial para ajudar a CAE a compreender melhor algo na proposta que não estava bem claro. O recurso é uma coisa completamente diferente, no sentido em que é um mecanismo legal para apelar a decisão do Conselho de Administração. Ou seja, já não é algo que faça parte do processo de avaliação, mas ao invés é um mecanismo que basicamente diz que alguma coisa correu mal no procedimento legal da avaliação. Ou seja, não é uma coisa a contestar a avaliação em si, do estilo os avaliadores não tiveram em conta a nossa qualidade científica, é algo do estilo, por exemplo, não nos foi dado o direito de fazer pronúncia, ou não nos foi dado 15 dias para apresentar a pronúncia, percebem? O recurso é um ponto em que a instituição defende que correu algo mal em termos de procedimento. Portanto, não tem nada a ver com o caráter da avaliação em si, em termos de conteúdo, mas tem a ver com um problema processual, digamos assim. E o recurso acontece depois da decisão sair. Portanto, digamos que é uma componente diferente, e também eu não pus, muito sinceramente, porque é algo no qual os gestores de procedimento nós não intervimos. É algo que é tratado pelo gabinete jurídico, muito sinceramente, e portanto é algo que já não faz parte do procedimento, portanto é algo que é tratado à parte, digamos assim. Portanto é um mecanismo legal que é tratado à parte. E portanto mas sim, é algo que está à vossa disposição, mas é algo que também só está disponível quando um ciclo de estudos é não acreditado ou quando é acreditado com condições. Portanto, não é possível fazer um recurso, tanto quanto sei, quando um ciclo de estudos é acreditado. Posso estar errada, no entanto. Agora, em relação aqui a esta questão do EAD, se, portanto, se pretende incluir ou aumentar a componente EAD para mais de 50%, e menos de 75 se deve submeter como novo CE. Nesse caso, não, porque ainda está dentro da questão da modalidade presencial. Agora, conforme a natureza dessas alterações, portanto, isso depois pode ter implicações, portanto, a nível da avaliação, se uma instituição é via verde, provavelmente poderemos achar que será melhor ter um parecer de um avaliador, por exemplo, mas a resposta, portanto, é não. Se não ultrapassa os 75%, ainda não é o caráter EAD. E já agora, outra questão que está aqui relacionada também com isso é se, caso de pretender ter apenas parte de uma ou várias unidades curriculares a funcionar à distância, também implica propor um novo ciclo de estudos? Não, se não ultrapassar, lá está, os 75% de ECTS de, portanto, EAD.
Não sei se é de acrescentar alguma coisa clara em relação a isso. Não, é exatamente isso. Desde que o próprio ciclo de estudos não passe a ser um ciclo de estudos de ensino à distância, não é necessário submeter um NCE. Portanto, se for uma ou C em si que passa a ser à distância, não é necessário submeter um NCE. No entanto, atenção que tem de prestar atenção ao despacho 16/2022, que fala sobre que informações adicionais a apresentar cada vez que uma unidade curricular ou várias passem a ter componentes não São outro com ano curricular, portanto, Exatamente. se permite associar uma C a um ano curricular sem afetar o dos semestres. Não, a melhor opção aqui seria o outro, na mesma, porque se a contabilização dos 30 ECTS por semestre não estiver correta, pode afetar a validação. Esta pergunta, as áreas CNAEF são editáveis pelos PEP? Sim, são editáveis pelos PEP, confirmo. Peço desculpa, esta Clara. Não faz mal, diz-me. Eu respondi erradamente a uma questão e, portanto, as áreas científicas e as CNAEF são editáveis pelas Pronto. instituições. Tudo Contudo, bem. deve ser, se a instituição quiser alterar, deve ser colocada nas informações essa mesma informação. Portanto, que se alterou quer a área científica, quer a área CNAEF. A área científica, se for só por uma questão de reajuste, pode ser só na 1.15, mas chama a atenção para se derivar de propostas de mudanças na estrutura curricular, portanto já tem que ser colocada também a informação no ponto 4. Apenas a Força. designação de uma C sem alteração do conteúdo da mesma. Economia internacional passa a economia. É necessário o preenchimento integral da FUC. Creio que terá que ser, sim, terá que ser. De novo, esta questão do estágio-projeto. Sim, não aparecem em separado, porque quando nós, aliás, elas também aparecem em separado, mas quando estamos a incluir no percurso, tem toda a lista, não só das UCs, como também dos grupos de opção. E o que interessa colocar no percurso é o grupo de opção. Quando vemos ali a coluna tem o título Unidade Curricular, apesar de estágio/projeto não ser uma unidade curricular. Se vocês, quando vocês estiverem a construir o percurso, vão ver isso. Vai-vos aparecer toda a lista das UCs que incluíram mais as UCs grupo de opção. E vocês depois, para construírem o vosso plano de estudos, deverão escolher a UC grupo de opção. Clara, da minha parte, acho que podemos avançar. Ok. Então, se recordam, a Filipa terminou a parte do plano de estudos. Portanto, só para relembrar, a parte do plano de estudos só é relevante se a instituição quiser apresentar reestruturação do plano de estudos. Caso contrário, essa secção nem vos vai aparecer. Portanto, a secção do plano de estudos só aparece se a IES quiser apresentar uma reestruturação. Caso contrário, o que vos aparecerá a seguir será a secção do corpo docente, que terá sempre de ser, preenchida. Portanto, no que diz respeito ao corpo docente, cada docente terá de ser introduzido manualmente. Relembro que para essa inserção terá de ser introduzido o nome do corpo docente e o e-mail, e terá de ser selecionado, ou terá de ser definido se esse docente é responsável, e este docente responsável se é responsável pelo ciclo de estudos. E não por uma unidade curricular. Portanto, quando vocês selecionam aqui se o docente é responsável, estão a definir se ele é responsável pelo ciclo de estudos em si. E após a introdução de todos os docentes relevantes, podem clicar no botão requisitar preenchimento de ficha docente e todos os docentes na tabela são notificados. E, portanto, ser-lhes enviado um e-mail para eles preencherem a sua ficha docente. Relembro também que é a posição do Conselho de Administração que quem deve preencher estas fichas são, digamos assim, os docentes, os próprios docentes. Nós sabemos, porque vocês nos comunicam em várias instâncias deste processo, que é uma tarefa árdua e bastante ingrata a conseguir a cooperação de todos os docentes nesta tarefa.
nós sabemos. No entanto, por várias razões, é essencial que sejam os próprios docentes a preencher estas fichas e, portanto, nós pedimos o vosso esforço nesta tarefa. No entanto, queríamos também partilhar que, caso o ciclo de estudos no qual estão a trabalhar já tenha sido introduzido nesta plataforma, porque foi um NCE, ou porque foi o foco de um ALT, portanto, um processo de alteração, ou um foco de um processo de NMA, esse corpo docente já aparecerá preenchido quando entrarem no processo, ok? E eu sei que isso já começou a acontecer porque já recebi telefonemas de gabinetes da qualidade surpreendidos por encontrarem já o corpo docente lá inserido, ok? E porquê? Porque a plataforma já tem essa informação inserida e, portanto, a base de dados automaticamente repopula essa informação, não só do corpo docente, até como do plano de estudos, ok? Nestas situações, o que é que tem de acontecer? Nestas situações, cada docente tem que, à mesma, entrar na sua ficha, digamos assim, e simplesmente revalidá-la, ou seja, literalmente clicar a informação está correta, mas caso tenha havido alteração no corpo docente, terá de ser então revalidar esse corpo docente, ou seja, se houver alguém que tenha saído, essa pessoa tem de ser retirada, se houver alguém que tenha entrado, essa pessoa terá de ser introduzida. Ou seja, esse corpo docente que está lá tem de ser reverificado, digamos assim. Portanto, em situações, por exemplo, lembro-me agora dos ciclos de estudo de formação de professores, que passaram todos por altas, muitos deles, quando entrarem agora na plataforma, provavelmente já encontrarão o corpo docente todo já lá. E, portanto, esse trabalho já estará parcialmente feito e, portanto, é só necessário verificarem se o corpo docente ainda é o mesmo e fazerem as alterações, esperemos que menores, que sejam necessárias, ok? Será sempre, no entanto, necessário que cada docente vá lá e simplesmente carregue num botão a certificar, digamos assim, que verificou a informação e que está tudo ok. Portanto, especificamente para os docentes que ainda terão de preencher a ficha, têm de confirmar ou selecionar, digamos assim, o vínculo com a instituição de ensino superior, portanto, têm de dizer se são docentes de carreira ou investigadores de carreira. Mais uma vez, nas instituições de ensino superior públicas é bastante claro o que é um docente de carreira. Tipicamente é esperado que seja um docente que esteja a 100% na IES. O Decreto-Lei 65/2018 é explícito nos detalhes. Nos estabelecimentos de ensino superior privado, como todos sabemos, ainda não é claro, porque ainda não está definido o que é exatamente um docente de carreira, mas neste momento cada instituição de ensino superior privada tem, digamos assim, os seus critérios para esta situação. Vamos falar um bocadinho aqui das unidades de investigação. Portanto, como sabem, os resultados das avaliações da FCT já saíram. Vou ser completamente transparente. Nós recebemos, portanto, a lista da FCT, mas também, muito francamente, continuamos a receber informação da FCT. Recebemos uma lista e depois continuamos a receber. Neste momento, o que está na plataforma são as unidades de investigação com classificação de bom ou acima. Portanto, quando os vossos docentes forem introduzir a sua afiliação a unidades de investigação, só aparecerão as unidades de investigação de bom ou acima, porque foi aquilo que foi fornecido à 3ES. Portanto, ponto número 1. Se os vossos docentes estiverem integrados ou afiliados a unidades de investigação com outras classificações, não conseguirão introduzi-las nesta tabela. No entanto, se quiserem introduzir essa afiliação, pedimos que usem a secção 5.3, que é as observações de corpo docente, portanto estão fora das fichas, e pedimos que ponham aí essas informações, ok? E muitas vezes os docentes querem falar dessas unidades de investigação e têm todo o direito de fazer, ponham aí, porque neste momento não nos foi dada a lista das outras unidades de investigação, ok? Outras questões. O que é que eu estou a dizer com isto? É que a lista continua a ser aumentada com o passar das semanas. E, portanto, isto é particularmente relevante nas situações de doutoramento. Portanto, como sabem, o 65/2018 tem critérios muito específicos em termos de requisitos para doutoramentos, em termos de unidades de investigação e a classificação na FCT. Portanto, se a vossa instituição tem doutoramentos e se há alguma situação de a classificação não corresponder àquilo que é necessário,
Portanto, tenham atenção a isso, porque, como disse, esta lista, com o passar das semanas, nós temos recebido mais unidades de investigação e, portanto, mantenham uma linha de comunicação aberta connosco, porque esta lista tem vindo a aumentar e quase semana sim, semana não, temos recebido mais unidades de investigação para adicionar à nossa lista, ok? Portanto, coisas a relembrar, na lista, na plataforma, só temos as unidades com classificação de bom ou acima, portanto, bom, muito bom, excelente. E se quiserem adicionar outras unidades de investigação com classificação abaixo de bom, utilizem a secção 5.3. Portanto, outra alteração, as unidades de investigação agora estão classificadas como sendo institucional, subsidiária ou polo, portanto, está tudo no mesmo bolo, ou seja, ou a unidade de investigação pertence à IES proponente, ou a IES participa na gestão, ou está associada à unidade principal, portanto, está tudo no mesmo conjunto, portanto, fazem parte do mesmo grupo, ou então outra, ok? A unidade de investigação pertence a outra IES, ok? Mais uma vez, só são consideradas para cálculo dos indicadores da unidade de investigação os docentes integrados, atenção, integrados em unidades de investigação da IES ou subsidiários ou polos com classificação de muito bom ou excelente, ok? E isto é o que está definido pelo Decreto-Lei 65 de 2018, ok? E mais uma vez, isto só é relevante para os doutoramentos, porque o requisito de doutoramento é que 75% ou mais do corpo docente dos doutorados têm de estar integrados em unidades de investigação com da IES ou subsidiários ou polos com classificação de muito bom ou excelente. Okay? E, portanto, estes são os tipos de requisitos que estão a ser verificados neste contexto, mais uma vez repito, para os doutoramentos. Distribuição de serviço docente. Este é outro ponto de contenção. Não é de contenção, mas é um ponto que gera preocupação pelos gabinetes de qualidade e também pelos docentes. Relembramos que as fichas curriculares docente devem conter a distribuição de serviço docente atualmente aprovada. Pedimos que contenham a distribuição de serviço docente não só para o ciclo de estudos em questão, mas para todo o serviço docente naquela instituição, portanto na instituição em que o docente se encontra, e que o ciclo de estudos seja identificado, que os ciclos de estudos em questão sejam identificados não só pelo nome, mas pelo grau. Portanto, biologia, licenciatura, biologia, mestrado, etc. Ok? Portanto, com a informação possível. E já falarei também nos casos da reestruturação em específico. Ok? Portanto, em casos de reestruturação do plano de estudos, quando a instituição propõe um plano de reestruturação, a lista do corpo docente inserida deverá ser a correspondente à proposta do novo plano de estudos. Ou seja, o corpo docente apresentado deverá ser o corpo docente que corresponde à proposta de reestruturação. E depois, no campo das observações, no campo 5.3, devem nos indicar quais os docentes a alterar caso a proposta de reestruturação não seja aceite. Ok? E, por exemplo, se for uma coisa tão simples como retirar docentes, podem simplesmente dizer, caso a proposta de reestruturação não seja aceite, o docente A, B e C, os docentes A, B e C não farão parte do corpo docente. Qualquer coisa assim simples. As fichas curriculares do docente devem conter a distribuição do serviço docente atualmente aprovada, como foi dito, e podem conter também a distribuição prevista caso seja relevante e caso a proposta seja aprovada, ok? Portanto, considerem dar-nos mais informação e usem o campo das observações para explicar caso seja necessário, ok? E volto a relembrar aquilo que a Filipa já disse também, se for feita uma alteração ao plano de estudos que ainda não esteja inserido no SIA3ES, todo o plano de estudos e todas as FUCs têm de ser inseridas na íntegra e não poderão inserir FUCs a dizer sem alteração. Têm de mesmo pôr as FUCs com todos os detalhes, a bibliografia, etc. Portanto, por favor, relembramos que terão mesmo de inserir tudo. Ok, esta é uma boa questão. Nós sabemos que é muito trabalhoso inserir as fichas curriculares dos docentes. Os docentes têm muito trabalho, fazer investigação, dar aulas e, portanto, isto é mais trabalho burocrático para eles. E surgiu esta questão.
como ultrapassar as dificuldades das fichas curriculares dos docentes, que integram vários processos em simultâneo e têm de preencher várias vezes as fichas. Portanto, há duas possibilidades. Se o processo já existir no sistema de informação, esse problema não se coloca, porque o sistema de informação vai repopular a ficha cada vez que o processo acontece. Claro que isso não acontece agora, ou seja, se vocês estão a preencher isto pela primeira vez, a ficha do docente não vai agora aparecer magicamente nos vossos outros processos. Isto vai só acontecer da próxima vez, portanto, teoricamente daqui a 6 anos, quando isto voltar a ser avaliado. Portanto, infelizmente não é já. Mas se, por exemplo, vocês tiveram um ALT, mais uma vez, da formação de professores, esses docentes, agora quando entrarem, já veem a sua ficha em todos os processos, o que é bom. No entanto, a outra alternativa é, se o processo não existe no SIA3S agora, poderiam utilizar os Web Services. Portanto, vou falar um bocadinho dos Web Services, porque também foi uma das perguntas que vocês nos colocaram. Portanto, para um carregamento automático dos dados da IES no SIA3S, nós recomendamos a utilização dos Web Services. Agora vou fazer aqui um daqueles avisos prévios, tipo aqueles avisos de rodapé. Isto não é uma daquelas atividades para leigos informáticos. Isto requer algum conhecimento informático, ok? Na página da A3ES, indo à opção Avaliação e Acreditação, há a opção de Sistema de Informação. Se clicarem aí, conseguem aceder ao Sistema de Informação novo, conseguem aceder ao Sistema de Informação anterior. Portanto, eu sei que também há a ideia que perderam acesso à nossa plataforma antiga. Não perderam, está lá ainda tudo na internet. É ali embaixo o anterior sistema de informação, mas é também aqui nesta secção que conseguem aceder à informação de integração aos web services. Se clicarem nesse link, há um PDF com várias páginas, com instruções detalhadas e capturas de ecrã sobre como aceder aos web services. E, portanto, o primeiro passo é enviar um e-mail para o SIA3ES com uma série de informações. Mas essas informações são informações do estilo IPs de acesso, credenciais várias, etc. Portanto, mais uma vez, isto é algo que tem de ser feito em proximidade com o vosso departamento de informática ou alguém que tenha um mínimo de experiência informática, está bem? E porque vocês terão acesso à nossa plataforma de testes e depois terão uma integração bastante íntima com a nossa plataforma informática. E isto dar-vos a capacidade não só de carregar automaticamente as vossas fichas de docente, ok? Atenção, os vossos docentes terão sempre que validar as fichas, mas validam do vosso lado, ok? Mas não só poderão fazer isso, como poderão carregar automaticamente as vossas FUCs. Portanto, são assim as duas coisas que poderão carregar automaticamente. Mas, mais uma vez, repito, isto é algo que tem de ser feito em proximidade com uma pessoa de informática, está bem? E, portanto, é aqui que encontram essas instruções. Agora, vamos falar dos indicadores. Portanto, estas informações das fichas corpo docente são depois todas utilizadas para calcular indicadores relacionados com o corpo docente. Portanto, nós temos vários indicadores que são calculados automaticamente, por exemplo, a percentagem ETIs do corpo docente de carreira e corpo docente de carreira e os investigadores de carreira. Também os docentes academicamente qualificados são calculados em ETIs automaticamente e a percentagem é calculada automaticamente, mas depois temos o corpo docente especializado, por exemplo, que é determinado manualmente por vós, ok? E, portanto, mais uma vez, este é um daqueles momentos em que eu aconselho a consultarem aquele documento que eu mencionei no início sobre as qualificações do corpo docente. Portanto, para o corpo docente especializado só devem ser contabilizados os docentes especializados ou especialistas nas áreas fundamentais do ciclo de estudos, ok? E estes cálculos são feitos em ETIs, portanto, equivalentes em tempo integral. Pronto. E, portanto, dependendo da área fundamental do ciclo de estudos, essa determinação vai variar, ok? E, portanto, isto é algo depois que é também determinado pela CAI. Isto não é algo que seja tipicamente o ou a gestora de procedimento a calcular. Outras coisas que são calculadas ou são inseridas manualmente por vós é os docentes
na instituição com uma ligação superior a 3 anos e também os docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais 1 ano. Só uma pequena nota, estas percentagens que estão aqui do lado direito são percentagens que nunca podem ultrapassar os 100%. Portanto, sugerimos que uma forma rápida de verificar, assim, em geral, se isto está tudo ok, é que se tiver uma percentagem acima de 100%, há aqui qualquer coisa que não está bem. E, portanto, muitas vezes nós mandamos isto para trás por correções, porque de repente temos percentagens de 120% e, portanto, sabemos que houve ali um cálculo qualquer que não foi bem feito, ou porque se calhar as contas foram feitas por cabeça e não por equivalentes em tempo integral. Portanto, aqui estas tabelas foram retiradas daquele tal documento que eu mencionei, portanto, os critérios de qualificação do corpo docente, só para relembrar que dependendo se estamos a falar do sistema, do subsistema universitário ou do subsistema politécnico, há critérios ligeiramente diferentes para o corpo docente. Mais uma vez, estas percentagens são em função de ETIs, e, portanto, isto é literalmente tirado daquele documento e, portanto, é uma boa, digamos, é um bom documento de apoio para se relembrarem de quais são os mínimos legais necessários para licenciaturas, mestrados integrados e doutoramentos. Sendo que, relembrando agora, que nos politécnicos também é possível a atribuição de doutoramentos e, portanto, neste momento se exigem as mesmas percentagens no politécnico do que no sistema universitário para doutoramentos em termos de corpo docente. A secção 6 é relacionada com o pessoal técnico, administrativo e de gestão. Quando é feita, mais uma vez, isto são questões de apoio ao ciclo de estudos. Portanto, nesta secção é importante referir os recursos humanos de apoio específico ao ciclo de estudos. Portanto, vou só dar exemplo: ciclos de estudos de design, engenharia, ciclos de estudos que tenham laboratórios, etc. É importante referir o staff, os recursos humanos que apoiam diretamente o ciclo de estudos, portanto, staff alocado a laboratórios, a oficinas que servem os ciclos de estudos em particular. Outra coisa que me vem à cabeça, por exemplo, é ciclos de estudos de ensino à distância que precisam, por exemplo, de ter técnicos qualificados que auxiliam os docentes na preparação de materiais didáticos, ou, por exemplo, uma equipa de pessoal que apoia os estudantes de ensino à distância em resolução de problemas, etc. Esta seria a secção para mencionar essas equipas altamente qualificadas. Mas, portanto, mais uma vez estamos a falar de equipas e pessoal técnico de apoio específico para o ciclo de estudos. Portanto, não seria necessariamente desejável falar de pessoal da instituição inteira, mas sim equipas que apoiem especificamente o ciclo de estudos em questão. Ponto 7, a mesma coisa, instalações, parcerias, estruturas de apoio, etc., mas mais uma vez específicas ao ciclo de estudos em questão. Se num processo de reestruturação, por exemplo, é introduzida a opção de fazer estágio, esta seria a secção onde seriam introduzidos, por exemplo, os novos protocolos de estágio ou novos protocolos de colaboração, etc. Portanto, aqui em relação à secção 8, a nível dos estudantes, portanto, temos toda uma série de dados quantitativos que estão a introduzir, apenas chamamos atenção a esta pequena particularidade, que o número total de inscritos, portanto, tem de ser igual à soma dos estudantes por ano letivo. Depois também temos uma secção sobre eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes, onde devem colocar, como sempre, tudo o que considerarem pertinente. Em relação aos resultados académicos, a questão da eficiência formativa, portanto, está relacionada com o número de graduados, como também é do vosso conhecimento. No caso dos doutoramentos, será necessário apresentar uma relação das teses que foram defendidas nos últimos 3 anos. Em relação à empregabilidade, também pedimos que atentem, portanto, às orientações de preenchimento, em que poderão colocar, neste caso, estatísticas internas ou estatísticas da DGEC e deverão especificar, portanto, o ano e a fonte de informação. No que respeita aos resultados da internacionalização, nomeadamente à questão da mobilidade, portanto, os valores devem ser expressos em percentagem e o cálculo é feito
por número de pessoas, não por ETIs. Portanto, aquela situação que nos colocavam, se têm 11 estudantes inscritos, faz mobilidade, então sim, o cálculo será um estudante em 11 e daí dará a percentagem dos estudantes em mobilidade. Chamamos apenas a atenção para a questão seguinte: a participação em conferências, seminários, workshops não se enquadra no âmbito da mobilidade. A mobilidade é algo mais caracterizado, que implica um período de tempo no exterior ou acolher pessoas que vêm de fora para a nossa instituição com um plano específico de formação, por exemplo. Depois também neste ponto, é necessário que listem, portanto, a participação nas redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos. E aqui, em relação às unidades de investigação, portanto, é gerada esta tabela, que vai buscar os dados que foram incluídos na ficha curricular do docente. Portanto, chamamos apenas a atenção para que, a ficha esteja devidamente preenchida para depois não introduzir erros a nível desta tabela. Como também a doutora Clara disse, portanto, agora tem apenas 2 opções em relação ao tipo de investigação, o outro e depois a institucional, /subsidiária, /polo, porque, em termos práticos, portanto, a consequência de um destes 3 é igual. Depois tem também esta questão da lista dos projetos ou parcerias no âmbito, portanto, nacional ou internacional. E aqui este último ponto do relatório da autoavaliação do ciclo de estudos, que é elaborado no âmbito do sistema de garantia da qualidade. Portanto, aqui, por vezes, recebemos documentos que não correspondem ao que pretendemos. Recebemos manuais da qualidade ou recebemos relatórios que são muito pobres, que só incluem os dados quantitativos sem qualquer análise crítica ou reflexiva sobre esses mesmos dados. E, portanto, sobretudo, e inclusivamente também recebemos às vezes um PDF com informação não temos ou em elaboração. Nesta fase, sobretudo para as instituições que foram abrangidas pela Via Verde, isto não é admissível, porque não temos como compreender até que ponto é que o sistema da qualidade está implementado. E o ciclo de estudos, não havendo essa reflexão sobre o seu funcionamento, não existem dados que permitam estabelecer medidas de melhoria, porque não foram identificados qualquer tipo de fraquezas ou oportunidades de melhoria. Portanto, isso não é suficiente neste momento. Inclusivamente, os dados que são recolhidos no âmbito do vosso relatório de autoavaliação, depois podem ser usados para preencher o ponto seguinte, que é aquele relacionado com a análise SWOT e com as propostas de melhoria, que resultam da mesma. Portanto, em termos do guião de autoavaliação, portanto, passamos por todos os pontos, deixamos aqui um slide com os recursos, portanto, com os conteúdos orientadores, que também foram falados ao longo da apresentação. Os slides da apresentação, eles serão disponibilizados por e-mail e depois têm, portanto, estas páginas onde, como dissemos, têm esses conteúdos orientadores e que também já foram referidos ao longo da apresentação. Apresentamos aqui um breve sumário com pontos que nos parecem mais relevantes. O primeiro, que está relacionado com o tipo de avaliação para cada processo, é determinado com base no facto da IES ter recebido ou não a Via Verde, portanto, estar abrangida pela Via Verde ou não. Em situações muito específicas, com particularidades que sejam menos comuns, aconselhamos a que contatem o gestor de procedimento que está responsável pelo vosso processo. Como também referimos, a alteração da modalidade de ensino presencial para a EAD não será admitida a nível da avaliação dos ACEF, pelo que o ciclo de estudos será avaliado apenas na modalidade presencial ou, se a instituição assim o pretender, pretender que de facto seja feita essa alteração, tem de optar pela submissão do novo ciclo de estudos. Outra situação que não referimos e que também é algo particular tem a ver com os processos ALT de formação de professores que ocorreram recentemente. Estes devem, depois, prosseguir a sua avaliação normal para a SEF. Isso implica que houve processos ALTs que tiveram mesmo há pouquíssimo tempo, portanto, o seu resultado, mas que agora vão ter que submeter no âmbito da ACEF 25-26, portanto, novamente um guião para avaliação.
Portanto, como é do vosso conhecimento, a submissão está neste momento em curso, sendo que o prazo termina a 16 de dezembro. Terminamos a nossa apresentação. Obrigada pela vossa presença. E vamos passar a palavra à Clara, que vai esclarecer uns aspectos que surgiram de última hora. Quando um ciclo de estudos é presencial, mas tem algumas horas à distância, há um despacho do Conselho de Administração, que é o despacho 16 de 2022, que é chamado Ensino com Componentes Não Presenciais. E lá especifica alguns dos critérios que têm de ser tidos em conta. Ou seja, fala que se uma unidade curricular tem uma elevada componente não presencial, por exemplo, o docente tem de ter formação em ensino não presencial, portanto, tem de ter digamos que alguma formação pedagógica para lecionar nessa modalidade, que se houver avaliação à distância, tem de haver alguma forma de administrar esse tipo de avaliação, etc. E, portanto, isso tem de estar vertido na FUC dessa própria unidade curricular. Portanto, a minha recomendação seria, se estão a planear apresentar essa reestruturação, consultar esse despacho, está bem? O serviço docente total na instituição é o serviço docente do ano 25-26 e ano mais um, ou só o serviço docente do ano N de cada docente? É o serviço do ano N, do ano aprovado. Portanto, neste caso, seria do ano 25-26, que é o que está a ser submetido. Oi. Sim. A pergunta: nos processos de NMA, as fichas de corpo docente têm mesmo de ser revalidadas se não existirem alterações? Sim, isto é uma funcionalidade da plataforma sobre a qual nós não temos qualquer controle, tanto quanto sabemos, tem de ser sempre validadas. Não, as fichas de corpo docente não são submetidas automaticamente. Esta questão também, segundo a informática, esta opção deve-se também à questão da proteção de dados, deve ser o próprio fazer a validação. No campo 4.2, sobre as propostas de alteração, colocamos as propostas de alteração que pensamos efetuar, apesar de internamente ainda não terem sido aprovadas formalmente, ou fazemos só referência às futuras alterações no campo de observações? O campo 4.2 são propostas de alteração que alterem de facto o plano de estudos e que já tenham sido aprovadas. Eu não recomendo colocarem propostas que são neste momento só especulações de coisas que possam ser alteradas, compreende? Porque isto são propostas, se vocês as colocam lá, depois têm de alterar de facto o plano de estudos, etc. Portanto, não recomendo colocarem propostas que não tenham sido aprovadas pela sua comissão de curso, nem pelo Conselho Científico. Eu não sei se estou a perceber corretamente a pergunta que foi colocada, mas as propostas de reestruturação têm de ser coisas que tenham sido aprovadas pela comissão de curso, etc. Portanto, eu se calhar não percebi bem a pergunta que foi colocada. Mas creio que é como disseste, portanto, isso depois já gera algum compromisso, não é? A nível da instituição, portanto, convém que essa situação esteja definida. Claro, exatamente, até porque aquilo depois fica registado na Sim, DGES, portanto, se não estiver definida, portanto, segue sem alterações e depois num processo alto, por exemplo, poderão proceder já à alteração do plano de estudos. no campo 5.3 não se aplicam as orientações de preenchimento que foram dadas para os ACF 24-25, PDF com lista de docentes. A questão é, esse PDF só se aplica se digamos que é para o corpo docente, caso a reestruturação não for aprovada, ok? Portanto, imagine, se o corpo docente for fundamentalmente diferente daquilo que está na tabela, no caso de não aprovação, então sim, podem pôr um PDF, se quiserem, com o corpo docente que estaria em vigor caso a reestruturação não for aprovada. Mas o exemplo que eu dei foi um exemplo simples, não é? Imaginem que a única diferença era retirar 2 docentes, muito sinceramente não vale a pena colocarem lá um PDF só para dizerem que faltam 2 docentes. É só uma questão de
pronto, de senso comum, não é? Agora, se imaginem, se é um corpo docente completamente diferente, então sim, por favor, coloquem lá um PDF com o corpo docente novo. Pronto, E com toda aquela indicação do vínculo, do exatamente, regime de tempo sim. com a instituição, porque depois precisamos de rever esse corpo docente e ver se está de acordo com os critérios legais. Sim, e faço-vos notar que há uma instituição que nos comentários disse, pronto, voluntariou a informação de que tem os web services a funcionar. Portanto, para a instituição que tinha perguntado anteriormente, se havia, portanto, podem entrar, penso eu que podem ver essa informação e depois, se quiserem entrar em contacto, penso que estão à vontade. Em relação à resposta dada, Isto foi uma resposta que eu dei. Eu vou fazer esta ok. verificação e depois respondemos por Então, escrito. seria possível explicar melhor a distribuição de serviço docente na ficha de docente? Pronto, a distribuição de serviço docente é a distribuição que está aprovada no momento do preenchimento do guião, ou seja, estamos neste momento no outono, os docentes têm uma distribuição de serviço docente aprovada, não é? Portanto, neste momento, vocês e os docentes só podem preencher aquela ficha com base no conhecimento que têm agora. E, portanto, é isso que nós pedimos que ponham. Portanto, é isso, não só a distribuição para aquele ciclo de estudos, não é? Os docentes, se calhar, lecionam 1 ou 2 UCs para o ciclo de estudos em questão, mas provavelmente lecionam também noutros ciclos de estudos na mesma instituição. E nós pedimos que ponham essa informação também. Portanto, todo o serviço na instituição em questão. É isso. Exatamente. Pronto, mais uma vez, muito obrigada a todos pela vossa participação. Esta gravação será só editada só para tirar os tempos mortos, etc., e será colocada na página do YouTube da agência. Ficará, tanto quanto sabemos, disponível pelo menos durante o período de preenchimento dos guiões ACF 25-26. E pronto, mais uma vez, obrigada pelas vossas sugestões, obrigada pela vossa colaboração e até breve e até à próxima. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada, bom dia.